Hoje nós vamos falar de João, capítulo de número 15, versículo de número 8. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 8. João 15. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é um discípulo e o que ele faz? Essa é a nossa primeira pergunta. O que é um discípulo e o que ele faz? É interessante que a gente pensa assim, que a gente só glorifica a Deus quando a gente está orando ou cantando alguma coisa. E Jesus disse que o que eu e você fazemos, se foi o que Ele mandou, vai glorificá-lo. Mas, por um outro lado, Jesus não está falando disso. Mas, por um outro lado, se o que eu e você fazemos não glorifica a Jesus, então nós podemos concluir que envergonham. Tipo assim, você tem filho. Quem tem filho ou quem tem irmão, né? Você deve ter alguma dessas coisas na sua casa. Quando eles fazem uma coisa louvável, você se alegra, você tem orgulho, você, poxa, é meu filho, é meu irmão, é minha irmã, é uma pessoa, né, que está fazendo algo interessante, algo legal. Mas quando aquela pessoa faz uma atrapalhada, faz uma besteira, dá uma derrapada, você diz, misericórdia, meu Deus do céu, como que foi que a fulano ou fulano foi fazer uma coisa dessa? Que vergonha. Você não tem vergonha da pessoa, você tem vergonha do que ela fez. Né? Então, acredito eu que nós, por exemplo, que nos intitulamos crentes, mas quais os frutos nós estamos produzindo? No mínimo, por exemplo, qualquer árvore assim frutífera, com 3 anos, ela dá fruto. Por que que Jesus só ficou 3 anos com seus discípulos? Porque era o suficiente para eles estarem produzindo com aquilo que Jesus os ensinou. Eu fico, às vezes, olhando para trás e vendo assim, quanto tempo eu estou nesse caminho. E o que eu tenho produzido? Tem glorificado a Deus ou tem feito Ele de dizer assim, não, Carlos, não, meu discípulo você não é. Você pode ser um membro na minha igreja. Como às vezes, por exemplo, tem pessoas que às vezes elas são membros em um ministério, mas não são discípulos de Jesus. Jesus não chamou a gente para a gente ser membro em ministérios. Ele chamou a gente para ser discípulo. Porque como discípulo, nós vamos produzir frutos que vão glorificar a Deus. E esses frutos, meus irmãos, não é só dizimar e ofertar, como muitos na igreja pensam e acham que dizimando e ofertando, eles já estão produzindo frutos. A maior produção de fruto na minha vida e na sua, vai afetar um lugar
onde é mais problemático na nossa vida. Qual é o lugar que é mais problemático na nossa vida? Qual é o lugar? Nossa casa, nossa família. Porque é a que está no olho do furacão. É a que Satanás está para dar no meio. Que tipo assim, muitos, por exemplo, se sentem desqualificados por causa dos problemas que eles vivem na sua vida pessoal ou na sua família. Eles se sentem incapazes de fazerem, de servirem, de realizar algo para Deus. E alguns entendem até errado o que as Escrituras Sagradas propõem acerca da família, né? Então, nós, por exemplo, precisamos dar esses frutos que glorifiquem a Deus. E a prova de que nós somos discípulos não é porque estamos dentro de um ministério. Não é que eu estou no altar e nem você está aqui assentado me ouvindo pregar. Ou assistindo na internet, né, qualquer vídeo, qualquer coisa sobre a palavra de Deus. Isso não é dar fruto. Dar fruto é pegar isso que nós aprendemos, isso que nós ouvimos, e aplicarmos na nossa vida, porque o nosso problema não é aqui dentro. O nosso problema é lá fora. O nosso problema é viver lá fora o que a gente aprende aqui dentro. Esse é que é o nosso grande problema. Esse que foi o problema dos discípulos, porque viver na comunidade judaica, viver nos hábitos e costumes deles, ótimo, maravilha, excelente. Vai viver em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, tradições diferentes, vai viver naquele lugar lá. Vai ser discípulo aonde não tem ninguém te olhando, onde não tem ninguém te vendo, né? Vai ser discípulo lá neste lugar. E aí o que você vai, o que eu vou fazer, ou vai envergonhar a Deus, ou vai alegrá-lo, ou vai glorificar Ele, ou vai diminuir Ele, porque as pessoas olharão e dirão assim, isso aí é crente evangélico? Isso aí é pastor? Credo, fazendo isso aí, compra e não paga, mente, engana, tripudia, faz tudo quanto é tipo de coisa errada, tramóia, aquele negócio tudo, mas eu estou pregando o evangelho, estou expulsando demônio, estou pregando a palavra de Deus, estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus na vida dos outros é tão importante quanto a obra dele na minha vida. Eu não posso me preocupar só em fazer a obra dele na vida dos outros. Ela tem que começar na minha vida, porque é mais ou menos assim, quer ver? Nós temos, quem tem água aí das águas Cuiabá na sua casa? Você tem? Como é que essa água chega na sua casa? Não vou falar da qualidade dela, não. Vou falar como é que ela chega. Como que ela chega? Por meio dos canos. Se esses canos quebrarem ou entupirem, mas eles não estão lá? Assim sou eu e você. Será que nosso cano não está entupido? Que a água não chega? A torneira está lá, a caixa está lá, os canos estão lá, mas se tiver entupido, a água não passa. Nós vamos ter que desentupir o encanamento para a água passar. Então, a minha proposta com você, é claro que eu não vou falar tudo que diz respeito a tudo que eu estou falando. Eu vou falar coisas assim, digamos, vamos falar das vogais. Eu não vou falar nem das consoantes, que são mais. O que eu vou te ensinar, o que eu vou comentar com você vai estar na altura das vogais. Eu vou te ensinar só o A, E, I, O, U. Tá?
Aí, quando você aprender a formar as palavrinhas, aí nós podemos passar para as consoantes, e aí a gente já pode formar nome, palavra, essas coisas assim, tudo e tal. Então, 3 anos Jesus passou com os discípulos. 3 anos é tempo de dar fruto. Qualquer árvore frutífera, com 3 anos, ela vai dar fruto. Então, nós vamos falar a primeira coisa. Quais são as marcas? Deve ter uma marca. Você vê, por exemplo, que tem uma música aí, virou até tema de igreja, né? E as pessoas colocou assim, a marca... Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu não sei, eu sou bom para cantar. Então, eu ouço as pessoas fazendo, eu vejo adesivos, camisetas, né, até correntes na igreja, eu tenho a marca da promessa, aquela coisa toda, aquele negócio, eu tenho a marca. Ou seja, então tem uma marca. Eu estava esses dias, por exemplo, vendo sobre a marca de Caim. Caim não tinha uma marca? Tinha ou não tinha? O pessoal não fala da marca da besta? Até a besta tem uma marca. Não é verdade? Não tem a marca da besta? Ok. Então, o discípulo, ele também tem uma marca. Né? Por isso que se você tiver a marca de discípulo, você não precisa ficar preocupado com a marca da besta, porque a marca da besta é só para quem não é discípulo. Não, vou falar de novo que vocês não entenderam, foi nada. Quem está preocupado com a marca da besta é porque não tem a marca de discípulo. Se você tiver as marcas de um discípulo, você vai ter as marcas. Você não precisa se preocupar com a marca da besta, porque você já está marcado. Diga assim, e aí eu já estou marcado. Não, pronto. Você precisa se preocupar com a besta? A besta já perdeu você, ó. Já era. O problema é da besta. Porque besta você não é mais. Amém, gente? Então, se eu tiver as marcas de um discípulo, dificilmente a besta vai até chegar perto de mim. Eu estou marcado já. Aqueles que já estão marcados, não tem mais como chegar lá e apagar, e já tem a marca. A marca já está lá. Que marcas são essas? Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Vamos ler. Depois nós vamos, como diz um amigo meu, nós vamos destrinchar isso daí. Alguém sabe o que é destrinchar? Destrinchar é separar a carne do osso. E se quiser também dos tendões, dos nervos, também você faz. Então você vai destrinchar o boi. Aí nós vamos destrinchar essa parábola aí. Essa parábola não. Essa declaração de Jesus aí, né? O preço de ser um discípulo é um preço a ser pago. Ele está aí. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe. É interessante, né, irmão? Parece que Jesus não se empolgava muito com multidão, não. Era só juntar muita gente, Jesus começava a falar mais coisas. Não que ele não gostasse da multidão, mas não adianta você ter número e você não ter qualidade. Você pode ver, por exemplo, que às vezes tem coisas no comércio aqui de Cuiabá que você não compra, porque não tem qualidade. Aliás, a gente quer encontrar coisa barata e com qualidade, né? Agora, se você não quiser qualidade, se você não exige qualidade, você encontra qualquer coisa. Jesus, ele queria uma multidão, mas ele queria qualidade.
Não que a gente, porque eu não quero multidão na minha igreja. Não, irmão, todo pastor quer a igreja lotada. Mas todo pastor que é de Deus, ele não quer lotar a igreja, ele quer encher o céu. Porque a igreja pode estar cheia de gente, o céu está vazio e o inferno está cheio, enchendo mais ainda, e gente dentro da igreja indo para o inferno, e perigoso até o próprio pregador. Então, isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Então, ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Diga agora assim: agora lascou. Pô, Jesus, pastor, só vem falar de família, quarta-feira da família. Ontem eu vim orar pela família e hoje está dizendo que eu tenho que aborrecer todo mundo. Irmão, essa palavra aborrecer não é odiar, é preferência. Jesus não quer que você abandone seu pai, abandone sua mãe, deteste seus irmãos, que você abandone o seu lar, que você fuja da sua casa. Não é isso. Jesus estava dizendo que a sua preferência por ele tem que estar acima de qualquer coisa. E você tem a preferência por ele, mas não odeia os seus, porque tem gente, por exemplo, que às vezes a família passa a ter ódio de Deus, da igreja, de Jesus, por causa de muitos crentes cabeção que a gente tem dentro da igreja. Porque depois que eles vêm para a igreja, eles rompem todos os laços com a família, principalmente se eles ainda estão perdidos, pervertidos. Eles nem que, pastor, eu não misturo com essa gente, eu não vou para o meio daquela bebedeira, eu não vou ficar no meio daqueles ímpios. E a sua família, é sua casa, é seu povo, que você deveria amar, cuidar, zelar, proteger, servir, ajudar, testemunhar, mas sempre colocar Jesus em primeiro lugar. Como a mulher que casa com um homem e não se importa que ele se deite com outras, ou que ele largue ela, vai jogar. Tem homem que larga a mulher, vai jogar bola, tem outros que larga a mulher, vai para a sala jogar videogame, né? Vai assistir televisão. Quem é a mulher que aguenta um sujeito desse dentro de casa? Outros vão para os bares beber com os amigos. Qual a mulher quer ficar casada com um cara desse? Ele pode ter essas coisas, mas ele tem que ter o tempo para a sua esposa. A mesma coisa, qual o homem que quer uma mulher que só vai para a casa das amigas, que só quer saber de ir para salão se embelezar, não sabe nem para quem? Né? Porque às vezes não conversa com o marido dentro de casa, não tem diálogo dentro do lar. Qual o homem que quer uma mulher que se embeleza para os outros e não para ele? Como às vezes, por exemplo, só um exemplo, a mulher vai cortar o cabelo, aí o marido diz: não corta não, tá bom assim. Mas as amigas dizem: não, corta que vai ficar legal. Ela dá ouvido às amigas, mas não dá ouvido ao marido, que é o marido dela. Quem é um homem que quer ter uma mulher assim? Acho que ninguém quer ter. Não, você quer que a pessoa tenha preferência por você. A mesma coisa acontece do lado espiritual. O que Jesus quer é que ele seja a preferência. Que na hora das nossas escolhas, que na hora de nós tomarmos uma atitude, ele esteja em primeiro lugar. E ele estando em primeiro lugar, ele não é louco para mandar a gente abandonar a família, virar as costas para os nossos. Jamais Deus irá fazer isso.
Pelo contrário, né? Ele quer que a gente cuide, que a gente ame, que a gente ore, que a gente atenda, que a gente socorra. Né? Mas vamos ler o texto. Versículo 26. Não, 26 não, 27, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que o virem começarão a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga misericórdia. Então vamos ver, dentro do texto aqui, quais são as... Tem 5 marcas aqui. Tem até mais. Eu separei só 5. Só eu que estou falando. Então eu separei só 5. Então... se você quiser... Não, aqui tem mais, pastor. Aí faça o seu estudo, Horácio. Né? Não, a pessoa diz: não, o que esse pastor falou, mas não tem mais do que isso aqui. Não, eu só quero falar de 5. Eu não quero falar de todas. Quero falar só de 5, de uma mão cheia. Eu não quero falar de 7, não quero falar de 3, não quero falar de 2. Então, eu vou falar de 5. Dentro desses versículos que nós lemos, tem 5 marcas aí que devem existir na minha vida e na sua. No mínimo 5. Essas 5 tem que ter. Quais são elas? Primeira. Bora lá. Quais são elas? A primeira. Oi? Bom, renúncia seria a palavra ideal para o capítulo, né, o versículo 25 até o 35, é só renúncia. Por isso que o pessoal diz assim: mas a lei, irmão, a graça do mesmo jeito também tem. Né? E é renúncia, 10 versículos, tudo é renúncia. Renúncia disso, renúncia daquilo. Então, eu não vou falar de renúncia. Então, você já descobriu que no seu estudo você já pode pôr renúncia, certo? Você pode renunciar a um monte de coisa. Mas vamos lá, primeira. Tem que dar o quê? Preferência a Jesus. O versículo 26 diz isso. Quem não dá a preferência para Jesus? Lembra que em Lucas 9, Jesus estava passando, veio um homem, a Bíblia nem fala o nome desse camarada, que é para ninguém ficar fazendo bullying, né? Eu creio que seja isso. Para ninguém ficar criticando: Bosco, você falou que ia quando o homem falou a condição, você pulou fora, né, Bosco? Você não é nada de crente, não. Eu acredito que seja isso, né, irmão? Esse camarada veio e disse assim: Senhor, eu te seguirei por onde o Senhor for. Aí Jesus pegou e falou para aquele homem algumas coisas que fez ele tomar outro rumo, né? Ele não foi para onde ele disse que ele ia, não, irmão. Não foi Jesus que chamou, ele que veio e se ofereceu. Por isso, você tem que ter muito cuidado. Eu até falo, pastor, por exemplo. Minha mãe dizia assim: quando a esmola é muito... Só que às vezes a gente está tão necessitado, né, irmão, que a gente nem desconfia. Como Jesus não se empolgava com a empolgação dos outros,
Ele chega para o camarada, é o versículo 57 de Lucas em diante, ele chega para o camarada e diz assim, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para ele? Rapaz, eu não tenho paradeiro certo, não. Geralmente todos nós, a gente quer criar raiz em um lugar. Principalmente o lugar que você gosta. Porque tem gente, Bosco, que não gosta de onde nasceu, não. Eu acho interessante, né, irmão? Tem gente que não gosta nem como nasceu, tem uns que quer mudar, eles nasceram de um jeito, eles querem mudar, eles não querem ser. Você vê até aquele Michael Jackson quis mudar até a cor dele. Né? Tem uns que querem mudar o corpo. Às vezes é incrível, mas a gente vê umas mulheres assim que elas nasceram com muito seio, aí elas querem tirar. Aí vê aquelas outras que nasceram com pouco seio, aí elas querem pôr. É uma insatisfação, sabe? É uma coisa assim, eu não servia para ser Deus, não, eu sou meio estourado. Então, né? E aí tem aquelas pessoas que elas nasceram no lugar, cresceram, foram criadas ali, mas elas, um dia eu vou embora desse lugar. E o dia que eu vou embora, nunca mais eu piso nesse negócio, nem a passeio, irmão, e é verdade. E tem uns camaradas que às vezes choram para voltar lá para Santa Rita do Araguaia. Fala, Senhor, me dá a condição, nem que seja nos meus últimos dias, Deus, depois que eu aposentar eu vou. Deus não falou nada comigo não, viu, Bosco? Mas eu estava no meu carro lembrando de você outro dia e diz assim, eu creio que o Bosco, quando ele se aposentar, ele volta para Santa Rita. Eu falei isso comigo, viu, Bosco? Eu não falei nada com Deus, não. Só estou comentando contigo. Então, quando Jesus disse isso para esse homem, sabe o que ele fez, irmão? Ele desistiu de seguir Jesus. Ele não quis ir. Ele veio com a disposição para tal. Quando Jesus colocou as condições, o carro pulou fora. Às vezes tem gente que eles querem as coisas, mas quando você põe as condições, eles pulam fora. Não tem um rapaz que quer casar com a moça? Aí a moça vai e fala, eu caso contigo, mas vai ser assim, 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 assim. O cara, não, eu vou pensar, depois eu falo contigo, não fala mais nada. Põe em condições para você ver. Né? Põe para você ver. Quando você põe em condições, você prova duas coisas. Você prova se a pessoa está sendo sincera. Porque se a pessoa for sincera, ela faz o que você está propondo. Se ela não for, ela não vai pagar por algo que ela não está disposta a fazer. Esse homem não estava disposto a seguir Jesus para qualquer lugar. Ele só queria seguir Jesus só onde ele quisesse estar. Assim é muito fácil seguir Jesus, né, irmão? Eu coloco os limites nele. Eu coloco ele dentro dos meus raios de ações. Eu só vou até ali. Os meus limites estão aqui. Eu não passo daqueles limites. Lembra de Jonas? Lembra? Quem lembra de Jonas? Quando o Senhor mandou ele ir a Nínive, ele queria ir? Quase morreu, mas não queria ir. Para não morrer, porque ele viu assim, eu vou morrer mesmo, se eu não for, eu vou morrer, então, né, eu vou. Só que Deus não quer que eu e você siga Ele por obrigação, se não for por amor que você o segue, não vá. Nenhuma renúncia por obrigação, usando a palavra que a irmã deu lá de Lucas 14, que o nome ali realmente é renúncia. Nenhuma renúncia sem amor não é renúncia, é obrigação. Isso se torna religião.
porque em nome da renúncia você está tentando agradar a Deus para chegar a Ele. Religar. Religião é religar. Eu renuncio isso para ter Deus ali. Não, irmão. Toda renúncia que você fizer, se não for por amor, não faça, porque não vai dar certo. Não vai funcionar. Por isso veio outro homem e disse assim: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai, enterrar a minha mãe. Irmão, espera lá. Poxa, velório? Não, querido. Sabe o que o camarada estava falando? O pai dele não tinha morrido, não. É que a gente pega e interpreta a Bíblia assim no literal. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir. Certamente Jesus pregou uma mensagem sobre desprender, renunciar. Só que esse camarada aqui disse assim: depois que o meu pai e a minha mãe morrer, eu vou. Alguns, depois que eu terminar a faculdade, você não pode ir fazendo a faculdade e ir também, não? Não precisa largar a faculdade também, não. Tem gente que larga. Não precisa largar, não. Você pode fazer. Depois, eu tinha um rapaz, por exemplo, que quando eu converti em 92, eu pregava para ele, o nome dele era Ailton. Trabalhava lá na empresa onde eu trabalhava. E eu pregava para ele. O Ailton era novo, jovem, cheio de vida, solteiro. O Ailton falava assim, ele me chamava de Carlão. Carlão, você já é casado, tem família, tem sua mulher, tem sua filha. A igreja para você é bom, mas eu não, ainda vou curtir primeiro. Eu ainda quero curtir ainda. Eu gosto de ir num baile na sexta-feira, no sábado, dia quando não estou trabalhando. Eu gosto de ir num forró, dançar um pouco, curtir um pouco a vida. Quando eu casar, de formar família, eu vou para a igreja. Eu saí daquela empresa e fui para a igreja trabalhar para Jesus. 2 anos, ou foi 3 anos depois, eu não me lembro, eu voltei naquela cidade e perguntei ao meu amigo sobre o Ailton. Ele falou: você não ficou sabendo? Eu disse: do quê? O Ailton morreu. Como? Já tem mais de 2 anos que ele morreu. Ou seja, 1 ano depois que eu saí da empresa, o Ailton veio a óbito. Dançando numa festa, lá em Minas Gerais, como acho que em qualquer lugar do Brasil, tem aquele negócio que se você estiver dançando com a garota e alguém pedir você para deixar dançar com ela e você não deixar, vira briga. E aí o camarada deu um tapa nele, ele era bom de briga, lutava lutas marciais, pá, 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 quase arrebentou o camarada. Jogou o camarada para o chão lá, nos 2 golpes que deu ele, pronto. Só que o camarada foi lá, o pessoal botou, né, um metiolate, botou um algodão, enfaixou e tal. O camarada saiu, pegou um punhalzinho desse tamanho assim, veio por trás dele, enfiou aqui em cima, aqui, foi até o coração dele, ele morreu lá no lugar, não deu nem tempo de chegar para ser atendido. Esse é o problema de deixar o chamado para depois. Depois eu faço. Por isso que Jesus diz assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus não estava, o pai dele não estava morto, não, irmão, não estava sendo velado, não, nem a mãe. Jesus não era louco. Se tivesse o velório ali naquela hora, até Jesus iria com ele. Até Jesus iria na casa dele, não era. O camarada está dizendo, depois disso aqui. Lembra de preferência que eu falei com você lá no começo? Depois disso, aí Jesus pega e diz para ele. Aí vem um outro, no versículo 61, vem um outro e diz, também disse outro, Senhor, te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Deixa eu terminar de ajeitar aqui, tá, um negócio aqui, depois que eu terminar de ajeitar, eu estou pronto. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Se você começou e vai parar, você não está pronto para começar. Então não começa o que você não está pronto.
é melhor você não começar do que você começar e não terminar. Ou seja, o chamado de Jesus, a obra de Deus, o que Deus quer que eu faça, a preferência tem que ser sempre dele e não minha, não sua, não de ninguém. Se eu me tornei um discípulo, discípulo é um seguidor, eu não tenho mais preferência, a preferência é dele. Tipo assim, Jesus deu o exemplo. Você tem um escravo e você tem um dono do escravo. O escravo faz o que ele quer? O que é que o escravo faz? Mas uma palavrinha assim mais bonitinha, ao invés de escravo, para não ficar assim tão forte, Jesus colocou servo. O servo faz o que ele quer? Foi por isso que ele falou assim: como que vocês me chamam de Senhor, Senhor, que é Lucas 6,36. Como é que você me chama de Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu mando? Então eu não sou seu Senhor e nem você é meu servo. Simples assim. Então quando Jesus nos chama, a prioridade é Ele. Se Ele não é a prioridade, né? E na prioridade dele, ele não vai me mandar ausentar, abandonar, largar, deixar a família para trás, ele não vai me mandar fazer isso. Tá, irmão? Pelo contrário, ele me manda amar, cuidar, preservar, lutar pela minha casa. É o que ele me chama para fazer. Ele não mandou abandonar, não, nem virar as costas e dizer para ele: não misturo mais com essa gentalha. Né? Estranho, esquisito. Um tempo, um pastor virou para mim, ele foi para a África, pastorear por lá, pregar para lá. Aí ele virou para mim, chegou lá comigo e disse assim: pastor, tal, eu voltei, estou aqui em Belém, mas eu vou voltar para a África. Mas eu queria que o senhor orasse pela minha família. Irmão, como é que está a sua família? Pastor, meu pai, minha mãe, eu não quero nada com Deus, tal. Você está lá na África ganhando almas. Pastor, e perdendo os seus aqui. Deus te chamou, irmão, para a África? O meu chamado é. E a sua casa? Um ano depois que ele falou comigo, o pai dele veio a óbito. Eu não sei o que virou da fé do pai dele. Se ele levou o pai dele à fé, eu não sei. Sei que ele perdeu o pai. Tomara que ele não tenha perdido 2 vezes. Perdido o pai e perdido ele para Satanás. Né? Porque se você pegar e for ver na sua Bíblia, você vai ver que não é isso que Jesus ensina. Segunda coisa, segunda característica, segunda marca, tem que carregar a sua cruz. Essa é boa, o versículo 27. Né? O versículo 27 diz: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, o que acontece com esse camarada? Não é o quê? Não é digno de ser meu discípulo. Uau, boa, hein? Essa, como diz assim, é forte. Ou melhor dizendo, né? Não pode ser meu discípulo. Engraçado que tomar a cruz, todo mundo, quando já olha para a cruz, já lembra de quê? Sofrimento, né? Luta. A gente olhou para a cruz, já lembra de morte, lembra de dor. Olhou na cruz, você já olha, é pecado, né? É maldição, praga. Irmão, a cruz, todos nós temos uma. A de Jesus era no Calvário. A sua você tem que perguntar para Deus onde que é. Mas não é sofrimento. É cumprir o chamado de Deus na sua existência.
Porque desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido e separado com um propósito. Agora você não vai depois ficar para mim, pastor, o que é que você acha? Qual é o meu propósito? Pô, o problema é seu. Vem com esse negócio para cima de mim, não. Depois vai chegar e falar assim, o pastor que falou que eu tenho chamado. Eu estou falando que você provar que você tem chamado, eu provo. Agora, qual é você que tem que perguntar a Deus. Ah, meu filho. Viu, meu filho? Você, não vem com esse negócio. O que o senhor acha, pastor? Qual é o meu chamado? Meu chamado é guitarra, violão, pandolim. Qual é o meu chamado? É África? Não, irmão. Afeganistão. Está amarrado, repreendido. Pois é, ué. Pois é. Mas, pastor, eu acho que o meu chamado é nos Estados Unidos. Oh. Bom, hein? Nossa. Quando fala de cruz, está falando do nosso chamado para o reino de Deus. Todos nós temos uma chamada e o reino de Deus ele está ativo. E se ele está ativo, ele está em movimento. E se ele está em movimento, ele está trabalhando. E quem é que movimenta o reino de Deus? Os chamados. Quem faz o reino de Deus movimentar é quem está cumprindo seu chamado. Por isso você tem que descobrir. Jesus, por exemplo, descobriu que o chamado dele era subir no alto do Gólgota, morrer crucificado, pagar pelos nossos pecados, derramar o seu sangue para nos comprar para Deus e nos tornar reis e sacerdotes, e como função é a gente adorar a Deus e reinar na terra. Então a gente tem que estar reinando. Pelo menos essas duas coisas você tem que estar fazendo, irmão. Adorando a Deus e dominando Satanás. Porque rei que não domina ladrão não merece nem viver. Como reis que nós fomos feitos, então nós não só vivemos, mas nós vivemos, nos movemos e dominamos Satanás com o poder de Deus. Então, a característica do discípulo é que ele assume o seu chamado. O chamado para cada um de nós não significa que Deus vai te chamar. Teve um tempo, por exemplo, que veio uma moça chorando comigo, era filha de um pastor nosso, e ela tem 3 faculdades. Aí ela chegou para mim, a última que ela fez foi de medicina. Ela chegou para mim chorando, pastor, eu vou largar tudo, eu vou para o altar, eu quero pregar o evangelho. Eu falei, mas não vai mesmo. Não, pastor, porque eu tenho que... É o meu chamado, não sei o quê. Não. Seu chamado não é altar, não. Porque eu não sei por que, irmão, que os demônios querem tanto altar. E nós também, né? Não é só os demônios, não. Nós também queremos o altar. Eu quero o altar, eu quero subir no altar, eu quero pregar lá naquele altar, eu quero estar lá naquele altar. Ô, irmão, para com esse negócio. Eu virei para ela e falei assim, irmã, você sabia que às vezes eu tenho que esperar semanas para me entrar lá no hospital que você trabalha? E eu não posso entrar na UTI e fazer uma visita? E você entra lá todo dia, na hora que você quiser. Você entra como médica, mas você entra também com Deus no seu coração. Você pode pregar para aqueles doentes a qualquer hora que você quiser falar de Jesus para eles. Deus não está te chamando só para o altar de púlpito, de pedra, não. O altar seu é o hospital, como o altar seu pode ser lá no tribunal. Quantos juízes, por exemplo, não pisam os pés na igreja, mas o advogado que sempre está lá no tribunal pode testemunhar e pregar para aquele juiz. Jogadores de futebol, você vê, por exemplo, essa correria que tem. O camarada está lá jogando futebol, ele pode testemunhar para os colegas.
jornalistas que entrevistam eles. Olha onde eles chegam, onde eu nunca vou chegar, onde nenhum outro pregador vai chegar, eles estão lá. O local onde você trabalha pode ser o seu altar, ali é o seu chamado. Às vezes Deus te levou para ali, para poder testemunhar naquele local, naquela empresa, para os seus colegas. Às vezes o bairro onde você mora pode ser o seu altar, de você evangelizar aquelas pessoas. Não, mas eu quero é lá na igreja. Irmão, você tem que assumir esse seu altar e carregar a sua cruz. Porque senão, discípulo, tu não pode ser. Se tu não carrega o teu chamado. O seu chamado você tem que carregá-lo. Você tem que levá-lo para onde você for, onde você estiver. Você é a luz de Deus que brilha onde você entra. Onde Deus te pôs, onde você está. Exerça o seu chamado. Só que às vezes a gente pensa que não, porque eu tenho que ter um ministério, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ter uma função. Estar na garagem não faz da gente um carro. Então o problema não é a função. O problema é a gente fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para executar. Porque o que é mais triste, ou o que será mais triste na minha vida e na sua, é a gente passar o tempo e a vida e chegar no final e Deus falar assim: você não fez nada do que eu te gerei no ventre da sua mãe, te dei a existência, te dei 70 e tantos anos de vida, 80 anos, e você não fez nada para o qual você nasceu. Ou seja, minha vida não teve um propósito, porque não existe propósito fora do propósito divino. Entenda e saiba e descubra o seu chamado e viva ele. Porque se você não viver ele, você não pode. O que te qualifica para ser um discípulo é cumprir o seu chamado. Se você não cumpre o seu chamado, você não é discípulo. Porque discípulo não faz o que quer. Discípulo faz o que foi chamado para fazer. Diga graças a Deus. Terceira coisa, não vai dar tempo de falar das 5, eu vou falar só de 3 que eu vou parar agora. Versículo 28, está escrito o que aí? O que está escrito no versículo 28? Lucas 14, 28, está escrito o quê? Leia, por favor. Não, esquece ali, o que está ali. Ali é ser prudente, mas o que está aí em Lucas 14, 28? O que está escrito? Não. A Bíblia diz que Davi ele se conduzia com prudência, e para onde ele ia, Deus era com ele, e ele vencia os seus adversários. Né? Jesus faz duas comparações. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho, para ver se com 10.000 dá para combater 20. Senão, depois, ao invés de ir para a guerra, ele pede paz. Mas ele não preparou para ir para a guerra? Foi. Mas depois ele fez o quê? Ele foi pedir paz. Então, para que ele preparou para a guerra? Isso me faz lembrar, irmão, é os pastores que a gente faz no ministério.
que diz que Deus chamou eles e que eles estão cheios do Espírito, que eles morrem, mas não largam Jesus por nada, que eles darão a vida pela obra de Deus, e daqui a pouco eles saem da igreja, ainda mete um bocado de ovo goro nela, ainda fala mal a beça, ainda xinga um monte de coisa, ainda bota o Satanás na liderança da igreja que promoveu os infelizes. E você olha assim, ué, por quê? Por que o cara fez isso? Porque ele nunca foi prudente. Primeiro calcule, é o que Jesus está dizendo, você vai edificar? Calcule se o que você tem dá para concluir a obra. Se não dá para concluir, não começa, porque se você começar e não terminar, as pessoas vão começar olhando para você e vão dizer, esse aí começou, mas não terminou. O que é de gente que começa ministério e não termina? Meu irmão, eu não estou falando só de negócio de pastor, não. Eu estou falando de um monte de crente, porque hoje você tem mais, o pessoal usa essa palavra, eu não gosto de falar, porque eu não entro nesses assuntos, mas é polêmico. O pessoal gosta de falar dos desigrejados. Existe mais desigrejados do que igrejado, ainda mais agora depois dessa pandemia. Então, essa pandemia veio para poder chegar no ápice e separar alguma coisa de outra coisa. Eu não sei o que é que está separando o que do que eu não vou falar. Mas que ela serviu para mostrar quem está abraçado, quem está aliançado, quem está decidido, quem está cumprindo alguma coisa, ela serviu. Porque tem gente que se desviou completamente. A pandemia não foi só morte física que infelizmente trouxe para muitos. Trouxe morte espiritual a muita gente chamada por Deus e que estava dentro da igreja, mas não abraçou o seu chamado e nem dentro dela hoje mais está, nem nela e nem em casa online. Voltou para as antigas práticas de seus pecados, como Pedro disse, o cão voltou ao seu vômito e a porca voltou ao seu lamaçal. E por que essas pessoas voltaram? Porque não eram discípulos. Que não calcularam quando disseram, eu vou me batizar, eu vou seguir Jesus, eu me lembro, eu sempre me lembro disso, meu pastor me perguntou, Carlos, você promete servir a Deus, sobre tudo o que você já sabe sobre Jesus nas Escrituras e o que você vier a aprender, você promete seguir Jesus todos os dias da sua vida? Irmão, eu não sabia que ele ia me fazer aquela pergunta. E eu te digo que eu disse assim, sim. Mas depois eu fui pensar, irmão, no que eu falei. Uau! Aí quando tem hora que eu tenho que engolir um sapo com as pernas abertas, e eu falo, não, eu vou dar meu grito de liberdade. Está chegando 7 de setembro, eu vou gritar, independência eu saio. É só uma brincadeira, né? Aí Deus me faz lembrar, lembra do que tu prometeu dentro da água? Caramba, Senhor, faz tantos anos que o Senhor não esquece, não? Não, Deus não esquece. E nem eu posso esquecer. Né? Mas Deus me faz lembrar daquilo com o qual eu me comprometi. Mas, preste atenção numa coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa hoje que Deus falou no meu coração. É a última coisa, eu prometo para você. Você sabe por que José sofreu tanto dentro de casa? Com seus irmãos que debochavam dele, sonhador.
com seus irmãos que eram duros, que o desprezavam, que o rejeitavam, que o maltratavam, porque ele era sincero, fazia as coisas certas, porque Jacó deu a túnica para ele, ele era o camarada, o escolhido para ser o líder da família posterior após Jacó, né? Era o José. E por que ele sofreu tudo aquilo dentro da sua casa? Para ele não sentir diferença quando ele fosse para o Egito. Porque dentro de casa ele sofreu com os seus. No Egito foi com estranhos, para ele aprender a suportar. Por isso, o que eu estou te falando, José, depois que Jacó morreu, mesmo antes de Jacó, quando os irmãos dele encontram ele, foi comprar comida lá, que ele se revelou para os irmãos, ele já tinha dito isso. Depois que Jacó morreu, os irmãos dele voltaram lá e falaram assim: José, caso você não se lembre, mas o pai falou assim, olha, fale com José. Jacó nem tinha falado nada, irmão. Os camaradas estavam com medo. Fala com José que não vingue, não. José virou para ele e falou assim: irmãos, foi de Deus. Vocês me venderam e vocês me enviaram para cá. Nem o José entendeu na hora do sofrimento, irmão. Depois é que ele se lembrou. Aquilo foi um plano feito por Deus para que José posteriormente viesse ser o Salvador, não só o Zafenate Paneá, que é o Salvador, né, que foi o qual o faraó o chamou, quando colocou o anel na sua mão, o Salvador. Não foi só Salvador do Egito, foi o Salvador de todas aquelas nações, inclusive da sua família, dos seus irmãos, o Zafenate Paneá. Ou Zafenate Paneia, como alguns queiram. Então, ele se torna o Salvador por causa daquilo que ele sofreu já dentro da casa de seu pai, com seus irmãos. Deus já estava preparando: José, se aqui está duro, duro vai ser lá. Se tu não acostumar com a dureza, tu não vai passar lá. Então entenda que às vezes dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, você sofre. Você sofre com maus tratos, você sofre com coisas, mas tudo nisso tem um propósito e tudo isso tem uma recompensa. Se você suportar, se você aguentar, se você prevalecer, tem algo lá na frente que Deus vai usar você para ser bênção, não só para um, não só para dois, nem para 10, mas para milhares de pessoas. Deus está preparando você, Deus está fazendo você ter as costas largas. Quanto mais larga for as suas costas, eu sempre falo, olha, daqui até aqui, ó. Mas eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu levo. Eu sei também, dói, a gente sofre, porque você sofre rejeição, você sofre desprezo, você sofre descaso, você sofre injustiça, você sofre muita coisa de quem você não espera, você sofre. Mas isso tem um propósito. Os humilhados serão exaltados. Seja prudente. É onde muito crente não aguenta. Porque Jesus está, porque isso aqui não pode ser obra de Deus. Você vai falar que aquela família de Jacó não era de Deus? Era, mas os caras estavam cheios de capeta, mas às vezes era de Deus. A igreja pode estar cheia de demônios, mas ela é de Jesus, não é de demônio. E Jesus vai tirar todos os demônios e vai usar você. Se você for prudente. Você tem que saber onde é que você está pisando seu pé, irmão. Você tem que saber onde é que você está entrando, filhinho. Eu estou falando aqui com os mais velhos, pergunta para o Bosco, pergunta aqui, ó, para o 48 aqui. Pergunta para os mais antigos, o que já passaram, o que já tiveram a engolir, o que já sofreram, aqui dentro, não estou falando de casa dentro, não, aqui dentro da obra, aqui, ó, do trabalho, do ministério, porque tem. Às vezes só fica calado, vai chorar com quem? Com Deus. E Deus fala, não te preocupa que eu estou amassando você, porque amanhã tu vai ser bênção, para ver que eu tenho um negócio grande para jogar na tua mão. Eu quero ver se tu aguenta pressão, porque a panela, quanto mais ela aguenta pressão, mais rápido ela cozinha a comida para você. Então Deus está te pondo pressão, para depois soltar você.
Coisa maravilhosa. Eu fico feliz com isso, sabe?